Fala galera, beleza? Aqui é o André, estamos trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, galera, eu vou mudar o foco do meu canal principal. O segundo canal vai ser de vídeos de terror e tal, mas o meu primeiro canal eu vou virar um canal de opinião. Porque eu vi que o primeiro que eu fiz daquele garoto lá fez muito sucesso. Os meus antes não faziam muito, então, bem, eu vou continuar fazendo canais de opinião, vou privar alguns vídeos, esse daqui vai ficar só de aviso, e um beijo, um abraço, fique com Deus, Jesus te ama e valeu.